Boa tarde, pessoal. Vocês estão preparados para saber mais desse alimento do futuro? Sim, né? A maioria de vocês está aqui ou porque foi convidado por alguém ou porque segue a SPGreen nas redes sociais, então já está habituado a escutar. A espirulina é o alimento do futuro, a espirulina é o superalimento. Então vocês já estão ligados ali. Se você é amigo do Matheus, então, você está escutando isso aí faz tempo já, né? Só disso que ele fala. Então, todo mundo aqui já escutou, já sabe que a espirulina é o alimento do futuro, que vai realmente revolucionar a forma que se trata a alimentação e a suplementação alimentar. Mas, de fato, quantas pessoas que estão aqui são capazes de falar com precisão o que é a espirulina? Então, é muito fácil. Você conhece a espirulina? Ah, eu conheço. Ah, o que ela faz? Ela é boa? Ah, é ótima, eu consumo, ela é maravilhosa. Tá, mas o que ela é? Então, o que eu vim fazer aqui hoje não é falar dos produtos da SPGreen, porque outras pessoas vão falar com muito mais com qualidade aqui dos produtos, né? Pessoas participaram do processo de criação da SPGreen, mas eu vou falar da espirulina organismo, porque a espirulina é um organismo, é um ser vivo. Assim como nós, assim como as plantas, os animais, ela é um ser vivo. E antes de eu começar, eu queria agradecer ao Reinaldo, ao Matheus, à Eliane, pelo convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, de passar essa tarde aqui com todos vocês, e para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a espirulina. Então, aqui, né, só para ter meu nome. Mas a espirulina, ela é, como eu falei para vocês, um ser vivo e ela é bem pequenininha. Então, essa foto que está aqui à direita é uma foto da visão que a gente tem quando olha a espirulina no microscópio. Então, a gente pensa assim, mas microscópio, se eu pego aquele pozinho lá e eu estou vendo o pozinho, estou pegando, o que é aquele pozinho, então, se ela é microscópica? Ela é um organismo microscópico, mas que se agrupa, e o que a gente acaba consumindo é a biomassa desse ser vivo. Então, ela vai crescendo, se multiplicando muito rapidamente e vai se agrupando, e o que a gente consome é a biomassa seca desse organismo. No caso da SPGreen, essa biomassa sem muitos processos, né? Ela só é seca para que a gente possa consumir, mas ela não é extraído nenhum tipo de pigmento, nenhum tipo de outro componente que ela tenha. Então, ela é integral. Então, quando a gente olha essa foto, fica fácil de saber por que ela chama espirulina, né? Porque ela tem uma forminha de espiral ali. Aí o cara fala, então, se é espiral, vou chamar de espirulina, porque eu dou o nome que eu quero e eu acho que é legal, espirulina. Aí a comunidade científica vem e fala, não é assim, você não dá o nome, né? Você tem que ver várias características dela. Então, o nome científico da espirulina, né, dessa que a SPGreen produz, é artrospira. Então, se alguém tiver, né, curiosidade de procurar alguns estudos, eu vou digitar no Google, eu quero saber. Então, você vai achar muito espirulina, porque é o nome comum dela, o nome comercial, mas o nome dela mesmo, né, o nome do gênero dela é artrospira. Então, se você colocar lá, você vai saber também que é esse o nominho dela. E aí, como é que surgiu esse interesse na espirulina? Começou porque, desde lá do século XVI, durante a colonização, os europeus, os espanhóis, viram que os astecas eles consumiam uma coisa verde que eles tiravam de uns lagos. Porque o habitat da espirulina é lagos bem alcalinos, né, com uma concentração muito grande de sal, né, com uma salinidade enorme, e com temperaturas altas. Então, isso tem em poucas regiões do planeta. Tem que ser um lugar muito quente e tem que ter essas características específicas. E aí ele cresce muito bem, porque nada mais cresce nesses lugares. Então, poucos tipos de plantas e de algas vão crescer aí. Aí você pensa, então ela é verdinha, né, que a gente viu na foto anterior, ela cresce em lago, então ela é uma alga. Ela é chamada de alga verde, ou alga azul, alga verde azulada. Então, ela é uma alga. Aí está mais ou menos errado. Porque, na verdade, a espirulina ela é uma bactéria. E aí a gente, né, ao longo de muito tempo, lá falando de doença, a gente lembra de bactéria como
uma coisa ruim. A gente tem bactérias que causam doenças, então a gente fica pensando, é uma bactéria, então não é bom. Agora até que está mudando um pouco esse conceito, porque a gente já sabe da microbiota intestinal, que a gente tem bactérias boas no nosso organismo, que a gente precisa das bactérias. Mas essa bactéria aqui, ela é bem diferente, porque ela é uma bactéria que pertence ao grupo das cianobactérias, que é uma bactéria que é chamada de bactéria fotossintetizante. Tá, mas o que é isso, né? Que faz fotossíntese. Tá, mas o que é isso? Que transforma CO2 em oxigênio, assim como as plantas. Então, é muito fácil de achar que ela é uma planta. Então é uma alga. Ela não é nem uma alga e nem uma bactéria comum. Por isso que ela é uma cianobactéria. E por ser uma bactéria, ela tem um crescimento muito rápido, então é mais ou menos fácil de cultivar. Então, você consegue cultivar com pouca área, né? Você vai ter uma quantidade de biomassa, ou seja, uma quantidade de bactérias crescendo ali muito rapidamente, e você consegue coletar isso e com inóculo, né? Devolve um pouquinho lá no meio de cultura, ela cresce de novo, você coleta. Então, essa é uma característica das bactérias. Uma microalga que seja uma planta não vai crescer com essa velocidade. E aí a gente tem os inúmeros benefícios da espirulina. Aqui, essas são ilustrações, tá? A partir dos relatos dos espanhóis, quando eles vieram aqui durante a colonização. Então, aqui são ilustrações, mas aqui são fotos de uma tribo na África, dos Canembu, né, lá na República do Chad, que até hoje consomem espirulina. E lá pela década de 60, isso despertou o interesse dos pesquisadores, porque tinha os relatos lá do século XVI, mas ninguém deu muita bola para isso. Lá na década de 60, falaram, espera aí, o povo consome aquilo lá, e a África, como vocês sabem, a gente tem, né, existem vários problemas na África com relação à alimentação, e a deficiência que eles têm de nutrientes por causa dessa alimentação não ser tão balanceada. E aí, por conta disso, eles observaram que essa população Canembu, principalmente as mulheres que coletavam essas algas, né, que eles chamam de algas, dali, e se alimentavam disso, elas tinham um perfil nutricional muito melhor do que as populações que não se alimentavam dessas algas, da mesma localidade ali da África. Então, elas não sofriam tanto com anemia, elas tinham os níveis de vitamina A elevados, elas tinham supridas as suas deficiências de proteína. Então, isso despertou o interesse dos cientistas. Até aqui tem uma foto bem legal da maneira como elas secam essa espirulina. Então, elas recolhem num cestos, passam em umas peneiras, secam ali, deixam secando ao sol, e depois vendem no mercado. Então, isso, além de gerar, né, além de ser um benefício de alimentação, isso gera uma renda, né? Isso movimenta um mercado ali primitivo, mas movimenta um mercado ali na África. E eles, inclusive, têm algumas receitas, eles fazem uma pastinha com tomate, que eles chamam de diré, e aí eles se alimentam daquilo e comercializam isso, né, principalmente as mulheres. E aí viram que nessas mulheres, inclusive durante a gestação, elas têm um perfil nutricional muito melhor do que aquela população que não se alimenta da espirulina. Aí começou o boom de artigos. E aí eles foram estudando a espirulina e foram vendo quem era a espirulina. E aí foram vendo todos os potenciais, fizeram toda aquela análise. Então, ela tem até 70% de proteína, ela tem altas concentrações de diversas vitaminas, de beta-caroteno, vitamina B. Né? A gente vai ter uma nutricionista que vai falar aqui, que vai falar muito melhor que eu de tudo isso. E aí foram se caracterizando. E ela tem ainda a clorofila, que é uma coisa que está presente nas plantas, né? Pouquíssimas bactérias vão ter isso, e a ficocianina, que é um pigmento, e ali está a maior potencialidade da espirulina. Então, ao ingerir a espirulina como um todo, a gente vai ingerir a ficocianina. E é ali que, né, os estudos estão mais voltados para essa ficocianina, porque ela é realmente o que apresenta mais potencial em saúde. Eu foquei aqui em saúde porque é
a minha área. Na verdade, eu falo que minha área não é saúde, minha área é doença, porque eu sempre estudo doença. E quando, né, me deram esse desafio de estudar a espirulina, eu falei, gente, a gente não precisa estudar doença. A gente tem que estudar saúde, a gente tem que estudar coisas que previnam doenças ou que nos deem uma qualidade de vida melhor. Então, a gente já sabe hoje, diversos estudos, principalmente na área de imunologia, que quando o nosso organismo está em homeostase, ou seja, está em equilíbrio, a gente se alimenta bem, a gente vive bem, né, o nosso cérebro está funcionando bem, até a nossa vida espiritual está funcionando bem, que o corpo está tudo, é muito mais difícil de você adoecer. Né? Várias doenças a gente sabe que são psicossomáticas, que são doenças que a gente fala às vezes até, tem as doenças da alma, tem doenças que se manifestam fisicamente por causa disso. Então, hoje eu mudei o meu olhar da doença para virar o meu olhar para a saúde. E a espirulina faz parte disso. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia do número de publicações científicas citando espirulina, né, com experimentos voltados, utilizando espirulina. Então, ali, nem é de tanto tempo atrás, em 1996, foram publicados 3 artigos científicos falando da espirulina. Então, era bem pouco. E a gente tem aqui, o último ano, né, ou ali 2016, 67 artigos científicos. E aí são artigos científicos de revistas internacionais e indexadas. Então, a gente tem muito mais publicações de pequenas universidades, por exemplo, ou de lugares menores, né, de revistas mais locais, sendo publicados. Aqui a gente está falando só de pesquisa de ponta, né, de pesquisa com um bom financiamento e resultados bem promissores. Então, o interesse na espirulina vem crescendo muito, inclusive no meio acadêmico. E aí, só para situar vocês, porque eu vou falar algumas coisas aqui, para ninguém também achar que a espirulina cura o câncer, eu vou tomar a espirulina. Não é bem assim, gente, calma, a espirulina é ótima, mas calma. Então, a gente tem alguns, né, para se fazer ciência, a gente faz testes in vitro, que a gente chama, que são aqueles testes que a gente faz no laboratório, não utiliza nem o organismo vivo, então a gente pode utilizar células humanas ou células de algum animal, mas não um organismo inteiro. Então, a gente vai utilizar, eu quero utilizar uma célula do fígado. Então, a gente chama in vitro porque a gente faz tudo ali no laboratório. Ou a gente pode testar em animais. Normalmente, a gente testa antes em animais tudo que a gente vai testar em humanos depois. E os estudos em humanos, que podem ser de intervenção, ou seja, eu faço uma intervenção naquele indivíduo, eu aplico, ou eu dou espirulina para ele tomar e vejo o resultado, ele tem uma doença, eu vou avaliar, ou então só testes observacionais. Eu vou lá, eu vou observar e anotar o que está acontecendo e ver se tem alguma diferença ou se tem alguma coisa relevante. Então, algumas organizações, a partir dessas pesquisas que foram sendo divulgadas, foram validando a espirulina como um bom alimento. E não só um bom alimento, mas como um superalimento, assim, muito promissor até para o combate de várias doenças. Então, a gente tem a Organização das Nações Unidas dizendo que é um alimento para a humanidade ali, que é um alimento ideal para a humanidade, pelas questões que o Matheus já falou, de produção, né, muito mais, em menos área você consegue produzir muito mais proteína do que de qualquer tipo de proteína animal. A gente tem, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde dizendo que a espirulina é segura, porque isso é muito importante também, às vezes tem um potencial bom, mas ela tem um outro lado, né? Tem um efeito colateral, às vezes. E não, está garantido, baseado nos estudos científicos. Tá? Não é um dia que a Organização Mundial de Saúde resolve chegar e falar isso aqui é bom. Ou então as Nações Unidas fala hoje eu decidi que a espirulina é o alimento do futuro. Não, tudo isso é baseado em pesquisa científica. E eu vou apresentar para vocês hoje algumas delas, passar bem rapidamente. Claro que a gente não teria tempo de explicar tudo, mas só para vocês verem as potencialidades da espirulina. Então, aqui, esse é um artigo que, acho que, na verdade, não ficou o título, ficou só um gráfico desse artigo,
Mas esse aqui é avaliando a população lá que consome aquele de ré, aquela população principalmente de mulheres. E aí a gente vê os níveis de retinol, que é a vitamina A no sangue, muito mais elevado nessas mulheres do que nas mulheres que não consumiam, da mesma tribo, da mesma etnia. Então, elas, inclusive, estavam abaixo do nível recomendado, né, de vitamina A no sangue pela Organização Mundial de Saúde. Na África também a gente tem o problema do HIV, que é uma epidemia em vários países africanos, e a espirulina se mostrou com um papel muito importante no reestabelecimento das condições fisiológicas dessas pessoas. Então, as pessoas que têm HIV, a gente sabe que elas ficam muito debilitadas, e consumindo a espirulina, elas foram melhorando outros parâmetros. Então, às vezes elas estavam desnutridas ou com muitas infecções bacterianas por conta de estar imunossuprimida, né? O sistema imune vai lá para baixo, e a pessoa começa a ter várias complicações além do HIV, e a utilização da espirulina melhorou muito isso. Esse estudo aqui foi feito com crianças, então eles usaram tanto crianças que não tinham o vírus, quanto crianças que tinham o vírus, e mesmo as crianças que não tinham o vírus, elas também tinham uma deficiência nutricional, né, alimentar. Então, isso melhorou muito a condição geral, o quadro geral dessas crianças. Esse outro estudo também foi feito na África, né, em Camarões, e mostrou um aumento da condição geral, né, uma melhora da condição geral de pacientes HIV positivos quando utilizaram a espirulina, lá o nome dela, Atrospira platensis. Então, às vezes, a gente não vê espirulina, mas ela está ali, né, usando o nome científico dela. Esse trabalho é muito interessante, porque ela mostrou que a espirulina também tem uma atividade antimicrobiana. Ou seja, em estudos in vitro, né, quando a gente faz lá utilizando as células fora do corpo, foi visto que, porque as bactérias elas têm uma maneira de se comunicar entre elas, que a gente chama de quorum sensing. Então, é como se uma bactéria dissesse para outra, vamos ficar aqui, vamos fazer um biofilme, que aqui a gente vai acabar com esse cara. E é por isso que a gente tem infecções muito graves, por exemplo, infecções hospitalares, né, por bactérias. São muito graves por isso, porque elas se juntam e fazem uma infecção muito mais massiva. E aí, nesse estudo, viram que, utilizando extrato de espirulina, ela consegue ali quebrar a comunicação dessas bactérias. Então, as bactérias ficam meio perdidas, assim, elas não sabem como é que a gente vai se organizar, e o extrato de espirulina faz isso. Então, ao fazer isso, ele acaba diminuindo o potencial de infecção dessas bactérias e ajudando no prognóstico ali da doença. Também tem ação antiviral, ou seja, né, ela tem lá uma ação contra as bactérias, né, e também contra vírus. Nesse caso, são 2 vírus entéricos, o mais conhecido deles ali é o rotavírus. Pensei que tinha passado. O rotavírus, que eu acho que a maioria de vocês conhece, e ela se mostrou capaz, in vitro também, né, em estudos em laboratório, ela se mostrou capaz de matar esses vírus, de impedir que esses vírus se infectem as células. Um vírus ele não tem capacidade de viver fora de uma célula. Então, o uso da espirulina faz com que esses vírus não consigam entrar nas células do hospedeiro, e uma vez que eles não conseguem entrar na célula, eles não conseguem a doença não vai para frente. Então, acaba prevenindo essa doença nas pessoas que, né, quando utiliza ali a espirulina. E aí a gente vê aquele astronauta bem bonitão lá na frente, né? Vocês tiraram foto com o astronauta lá, foram lá colocar a cabecinha. E não é à toa, não é um marketing assim, um astronauta porque é do futuro. Não, é porque realmente a espirulina é utilizada como alimento nas missões espaciais. Então, aqui a gente tem um artigo científico onde eles estavam mostrando diversos tipos de alimento que eles estavam criando para missões espaciais, porque é muito difícil, né, mandar alimento para o espaço, ou então cultivar no espaço alguma coisa que você possa comer.
E a espirulina se mostrou bem eficaz com relação a isso por causa da quantidade de proteína. Então, em pouquinha coisa, né, pouquinho de espirulina por dia, já se conseguia fazer a ingestão do tanto de proteína diário necessário. Aqui a gente tem um outro trabalho mostrando a atividade antiviral. Na verdade, aqui é antimicrobiana, está errado lá, mas contra diversos tipos de bactéria. Então, não é um tipo de bactéria, né, que causa doença na gente, e também não é um tipo de bactéria só que a espirulina é capaz de inibir esse crescimento. Esse estudo também é in vitro, né, não é um estudo feito em humanos, mas a gente tem outros estudos feitos em humanos também. Aí aqui a gente tem também como uma proteção antiviral para herpes, mas eles usaram somente um componente da espirulina, que é esse cálcio espirulan. E aí tem várias espirulinas no mercado. O que eles fazem? Eles retiram esse espirulan e vendem a espirulina para você consumir. Mas aí eles vendem o espirulan separado como um outro fármaco. Então, na verdade, você está querendo consumir a espirulina para ter todos os benefícios, acaba consumindo, é como se ela fosse oca, né? A gente consome só a partinha da proteína e não consome mais um outro benefício. E a gente está vendo ao longo dos estudos que não é só uma parte da espirulina que faz o efeito. A maioria dos efeitos ou é dela como um todo, ou é da ficocianina e de alguns pigmentos bem importantes da espirulina. Aqui a gente tem um outro estudo também in vitro, de inibição de tumor. Então, ela tem uma atividade antitumoral. Então, se vocês verem ali as concentrações dela, numa concentração de 250, acho que é micrograma por ml, ela é capaz de inibir quase que totalmente as células cancerígenas. Então, isso são estudos que ainda estão em desenvolvimento, mas que é muito promissor. Então, se a gente pode consumir esse alimento, sabendo de tudo isso, por que não fazer? Aqui também, bem sério, eu sei que várias pessoas têm dores crônicas, né, por causa de diversas doenças. Então, ela se mostrou bastante promissora. Esse estudo aqui foi feito em animais, mas a gente tem, acho que tem um outro. Esse estudo foi feito em animais, mas a gente tem um outro estudo que foi feito em humanos e que mostra mesmo a diminuição da dor. Então, a pessoa vai lá e fala, de 0 a 10, qual é a sua dor? E quando as pessoas começaram a tomar espirulina sem saber, tá, gente? Porque eles fazem um grupo controle e um grupo tomando espirulina, e quem está tomando não sabe se está tomando placebo, que é aquela farinha, ou aquele açúcarzinho, ou se está tomando espirulina. Então, a gente chama esse estudo de duplo cego. Nem o pesquisador sabe o que ele está dando para a pessoa tomar, né, na hora ali, ele vai saber só no fim do estudo, e nem a pessoa sabe o que ela está recebendo. E, mesmo assim, os pacientes que recebiam espirulina, eles relatavam que tinham muito menos dor, né, durante o exercício ou mesmo em repouso, né? Tem muitos idosos, principalmente, que têm muita dor crônica, mesmo em repouso, mesmo sem fazer nada. E aí viram que diminuía bastante a dor. Aqui, esqueci desse. Causa um efeito protetor em diabetes. Aqui a gente um estudo em ratos, então eles induzem diabetes em ratos, deixa, né, a glicemia do rato ir lá em cima, e aí começaram a dar na alimentação do rato a espirulina. E foram vendo que isso auxiliava no controle do nível glicêmico, né, no controle da diabetes. Aqui esse estudo é muito legal, porque o que vocês estão vendo aqui, na letra A, é um axônio, que é uma parte do nosso neurônio, que é ele que faz a comunicação entre os neurônios. E em doenças como isquemia, por exemplo, quando a pessoa tem um derrame ou quando ela tem esclerose múltipla, ele vai perdendo uma camada que ele tem fora, que chama bainha de mielina. Isso vai acontecendo uma desmielinização, né? Ele vai perdendo essa camada ali fora e ele vai ficando assim, como na letra B. Aqui são axônios de ratos, então, né, os pesquisadores induzem essa doença
né? Porque a gente não teria como estudar isso em humanos, não tem como você abrir o cara e tirar um pedaço do neurônio dele para estudar. Então, induz a doença em ratos e viu que quando esses ratos eram previamente tratados com espirulina, ele era capaz de preservar o axônio e, mesmo depois que já estava desse jeito, ele conseguia regenerar. Então, todas as drogas que tem no mercado hoje para esclerose múltipla ou para isquemia são drogas que param o processo da doença ou, né, contribuem para a melhora, mas nunca eles recuperam o axônio que está degradado já. E a espirulina, pelo menos em ratos, mostrou que tem essa capacidade de remielinizar, né, construir de novo essa bainha de mielina ali. Então, é um efeito, assim, esse estudo é um estudo que causou bastante impacto na comunidade científica, porque é um efeito que não foi visto em mais nenhum outro fármaco que já exista. Aqui, esse slide mostra a ativação do sistema imune. Então, aqui a gente tem vários tipos de interleucina, que são células que as células do nosso sistema imune produzem, né, são moléculas produzidas que vão auxiliar no combate de doenças ou na melhora do nosso bem-estar. Então, ele mostra que algumas moléculas pró-inflamatórias são suprimidas, né, porque não é muito bom ter muita inflamação, e as anti-inflamatórias são elevadas. Então, isso tudo pelo consumo de espirulina. E isso aqui é em humanos. Aqui também é um outro estudo, mas falando a mesma coisa, né, na produção de citocinas pró-inflamatórias, que ele ajudava a diminuir essa produção, tinha um estímulo ali, mas essa produção não era tão elevada a ponto de prejudicar todo o sistema, né, todo o organismo. Esse trabalho é muito legal porque ele mostra pessoas fazendo atividade física e consumindo espirulina. Então, a maioria das pessoas relata um aumento de performance, e alguns estudos foram feitos também, por exemplo, para ver fadiga muscular, tem maneiras de medir o estresse muscular, fadiga, e esse estudo mostrou que as pessoas estavam consumindo espirulina também sem saber, né, não sabia se era o grupo controle ou não, estavam tendo uma melhora na sua performance ali. Então, o pessoal que gosta de treinar, espirulina é muito bom para consumir, para quem gosta de atividade física. Esse aqui é muito legal porque é uma ativação do sistema imune também de pacientes HIV positivos. E aqui aumentou muito o índice das moléculas de CD4, que é quando a pessoa tem HIV, duas coisas são fundamentais: que a carga viral, né, a quantidade de vírus esteja baixa, e que a quantidade dessas moléculas CD4 dessas células CD4 esteja alta. Que quando começa a cair essa célula CD4 e aumentar a carga viral, o paciente fica cada vez mais imunodeprimido. E aí viu que no consumo da espirulina, isso também foi em camarões, o consumo da espirulina aumentou. E esse teste aqui foi feito em humanos, também no sistema de duplo cego. E eu vou acelerar aqui. Esse trabalho é muito legal, porque a espirulina com whey... O whey já tem um potencial bem grande, ele já traz vários benefícios para a saúde. E aí, quando misturaram o whey com a espirulina, eles viram que ele tinha um efeito protetor, e a espirulina dava um boost, assim, um aumento no efeito do whey. E aí isso foi comprovado por um outro trabalho que foi feito em seguida, que mostra que eles têm uma ligação covalente lá, a nível de molécula, que eles interagem, e a espirulina faz com que a biodisponibilidade do whey seja maior. Então, é como se você pegasse um whey, a espirulina triturasse o whey para você conseguir absorver tudo. Então, muito legal essa interação dos dois. E aqui, com relação ao controle de peso, também foi feito em humanos e viu a redução dos níveis de obesidade em humanos. Há aqui o trabalho que eu falei para vocês, mostrando a espirulina com o whey, que eles fazem essa ligação, né, e um aumenta o potencial do outro. E aqui a gente tem trabalhos voltados para a terceira idade, mostrando a suplementação diária de espirulina na fase
da terceira idade ali para os idosos, como melhorou todos os aspectos, né, principalmente os aspectos imunológicos desses idosos. E aqui, esse trabalho é muito legal, é um trabalho até não é tão antigo, bem recente, mostrando os potenciais da espirulina como antioxidante quando utilizado como creme facial. Então, ele tem um potencial antioxidante muito grande, ele tem efeitos antioxidantes para usar como máscara facial. E aí, o Matheus falou para mim, então você vai ficar incumbida de falar que a Spigreen também vai ter uma linha de cosméticos. Também vai ter uma linha muito legal, né? E aí vai ter máscara facial, tudo à base de espirulina. E tudo, né, a ciência mostrando que realmente faz efeito. Não é lá para vender, eu vou passar coisa verde no rosto, né? Espirulina, que legal, é a coisa do futuro, vamos ficar com a cara verde, vamos ver se dá certo. Não, tem comprovação científica de que realmente funciona. Aqui também é para a terceira idade, é só aumentando os níveis de células de eritrócitos, né, de glóbulos vermelhos. Estão melhorando a condição geral dos idosos quando eles ingeriam espirulina. E, então, esse alimento tão poderoso, com tantas potencialidades, que é o alimento do futuro, na verdade está disponível para a gente agora. Está disponível aqui, a gente pode consumir a qualquer momento. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Não percam a oportunidade de vivenciar, né, a experiência que é consumir um alimento desse. O quão privilegiado nós somos de poder consumir algo que pode trazer tantos benefícios. E aí a gente não está falando assim, no marketing, né? Eu trabalho para a Spigreen, eu não trabalho, tá, para a Spigreen. Mas assim, eu quero vender o produto é bom. Não, aqui eu estou falando de trabalhos científicos, da comunidade científica que não ganha nada para fazer propaganda e está afirmando que a espirulina é realmente um alimento muito completo e que é excelente para o consumo humano. Tem outras diversas aplicações, mas para o consumo humano é excelente. E eu agradeço a vocês pela paciência de ficar ouvindo um monte de coisa. Eu sei que às vezes é chato, mas para vocês verem mesmo, terem um respaldo científico. Quando alguém perguntar para vocês o que é espirulina, vocês já vão saber um pouquinho mais, além do que ela é boa. Beleza? Muito obrigada, gente. Uma salva de palmas para a doutora Grace Brisa. Antes de mais nada, doutora Grace, por gentileza, queremos relatar a vocês um breve currículo. Doutora Grace é licenciatura em Ciências Biológicas pela Unifo e bacharelado pela UEM. Mestrado em Ciências da Saúde pela UEM e doutorado em Biotecnologia e Biociências pela Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado, doutora Grace. Mais uma vez, uma salva de palmas para a nossa doutora Grace Brisa, que faz parte da equipe técnica da Spigreen.